Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Esse versículo, ele fala sobre a tristeza, a diferença entre a tristeza que nós experimentamos, operado pela presença de Deus, quando nos convence de que estamos em pecado e nós nos entristecemos, e a tristeza que o mundo produz também no nosso coração. Então, há uma diferença muito grande. De acordo com o apóstolo Paulo, a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Dessa tristeza, ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de ter se arrependido diante do Senhor, de ter confessado o seu pecado, Senhor, de ter recebido o perdão de Deus, de ter nascido de novo em Cristo Jesus, de ter tido um recomeço na vida cristã por causa do arrependimento sincero, de concertos que acontecem constantemente quando nós buscamos o Senhor e nos arrependemos como fruto da ação do Espírito Santo em nós, do mover de Deus, da atuação da palavra de Deus em nossos corações. Há um convencimento, então nós nos arrependemos e buscamos o perdão em Deus através da confissão. A tristeza que o mundo opera é uma tristeza que ela não tem motivo, ela não tem propósito. O objetivo dela é corroer, porque ela funciona na dúvida, ela funciona no medo, ela funciona no pavor, nas incertezas. Então, uma pessoa que não tem o conhecimento de Deus, que não se relaciona com Deus, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não nasceu de novo, essa pessoa, por estar assim, distante de Deus, ela é totalmente dominada pelo medo, pelas incertezas. Então, a tristeza faz parte da vida dessa pessoa. É uma tristeza que corrói. É uma tristeza que corrói. É mais ou menos a diferença entre o verdadeiro arrependimento do remorso. Tá? Quando a Bíblia fala sobre Judas Iscariotes, quando ele traiu Jesus e aconteceu com ele que ele deu cabo à vida, ele suicidou-se e fez isso porque ele não se arrependeu. Porque se ele se arrependesse e clamasse por misericórdia, Deus o perdoaria. Então, ao invés de ele dar lugar ao arrependimento, ele deu lugar ao remorso. O remorso é diferente do arrependimento. O remorso corrói, o remorso leva a pessoa à loucura, o remorso leva a pessoa à morte. O remorso leva a pessoa a uma tristeza, extrema tristeza que mata. Não apenas dói, mas mata. O arrependimento é diferente. Você se lembra de Pedro? Pedro cometeu o mesmo pecado que Judas. Traiu Jesus, negou Jesus vergonhosamente. Mas ao invés de sentir remorso, ele sentiu arrependimento. Quando ele viu que havia cometido aquele pecado vergonhoso, ele chorou amargamente. E ele se arrependeu. E o arrependimento de Pedro deu lugar ao perdão de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz que a tristeza do mundo produz toda sorte de sofrimentos, a tristeza que nós temos por reconhecermos que pecamos, que falhamos, mas é operada pelo Espírito Santo de Deus, pelo convencimento dele, essa tristeza nos leva ao arrependimento sincero. E quando nós nos arrependemos, então a vida se instala no nosso coração. Experiências maravilhosas nós passamos a ter diante do Senhor por causa disso. O arrependimento nos leva a Deus. E este arrependimento que nos leva a Deus é o arrependimento que traz Deus a nós, para se comunicar conosco. E esta comunhão é maravilhosa. Ela só pode acontecer quando estamos em perfeita
comunhão com o Senhor através do arrependimento sincero. Então o apóstolo Paulo estava certo. A tristeza que o mundo produz leva à morte, leva ao sofrimento. Mas a tristeza que nós temos por reconhecermos que falhamos e buscamos o arrependimento nos levará à vida abundante aqui e à vida eterna depois. Eu gostaria que você pensasse nisso. Se algum momento, da sua vida você fez algo que esteja entristecendo, corroendo você, isso é pecado. O nome disso é pecado. Então só existe uma saída: arrependimento. Se você se arrepender e confessar, haverá perdão. Foi Deus quem garantiu isso. Foi Deus quem empenhou a sua palavra nessa direção. Então não deixe a tristeza corroer você. Não permita que a tristeza produza em você um sofrimento tão atroz que você se afaste da verdade, que você se afaste de Deus. Não permita que Satanás engane você, dizendo para você que não há esperança para você, que não há jeito para você, que você não presta, que você é pecador, que você é pecadora. Não admita isso. Olhe para o alto, olhe para o Senhor e olhe para aquele Deus que vê sim o seu pecado, mas vê também o seu coração pecador, arrependido, e te perdoa e te restaura. Creia nisso, creia nisso. Nós não podemos ficar alegres e felizes quando descobrimos que cometemos um pecado. Isso nos entristece, mas esse entristecimento já é fruto do mover do Espírito Santo que habita em nós. Então, que Deus possa orientar você e que possa ajudar você a sair desse calabouço, dessa tristeza profunda que está fazendo você sofrer muito. Que Deus tenha misericórdia de você. Clame por isso, converse com Ele. Querido Pai, obrigado porque o Teu perdão tira de nós, ó Deus, todo sentimento de culpa. Obrigado porque o perdão que o Senhor oferece em Cristo Jesus sara e tira de nós toda a tristeza. Muito obrigado. Queremos mais uma vez declarar a nossa fé incondicional no Senhor e entregar nas Tuas mãos que somos e tudo que temos e do jeito que estamos. Tenha misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.